Tudo começou com uma ligação para o serviço 112, 22 de junho de 2022, às 16 horas e 47 minutos, na linha soou uma voz feminina. Firme, quase mecânica, sem uma única nota vacilante. Pertencia a Annelies Vermeulen e ela informava que seu filho de 4 anos, Léo, havia acabado de desaparecer. Em suas palavras não havia pânico, gritos ou lágrimas. Apenas uma constatação distante e gélida dos fatos, como se estivesse falando não sobre seu próprio filho, mas sobre algo distante e alheio. Para o despachante que atendeu a chamada, aquilo era trabalho. Ele fazia perguntas padronizadas, preenchia formulários. No relatório policial, esta ligação se transformou em algumas linhas secas. Requerente Annelies Vermeulen, endereço Kersikenland, Oudendal, um subúrbio tranquilo, quase pastoral da cidade belga de Leuven, um lugar onde casas arrumadas de tijolos se perdiam no verde e tragédias, parecia, aconteciam apenas nos noticiários. Objeto da declaração: desaparecimento de Léo Vermeulen, que tinha apenas 4 anos. A história que Annelies contou soava dolorosamente familiar. O filho brincava no jardim atrás da casa. Ela se distraiu literalmente por alguns minutos para cuidar de afazeres domésticos e quando olhou pela janela, ele já não estava mais lá. Ela percorreu todo o terreno, gritou seu nome, verificou cada cômodo. Vazio. O portão estava trancado. Não havia estranhos no pátio. O menino simplesmente se dissolveu no território de sua própria casa, no lugar aparentemente mais seguro da Terra. Em casos assim, o protocolo é sempre o mesmo. Uma patrulha próxima é imediatamente enviada ao local. Enquanto os oficiais dirigiam pelas ruas impecavelmente limpas de Oudendal, provavelmente se preparavam para o procedimento padrão: acalmar a mãe chorosa, examinar metodicamente a casa e arredores. Na maioria das vezes, essas histórias terminam bem. A criança é encontrada no armário, na casa dos vizinhos ou numa casinha de brinquedo no quintal. A viatura patrulha entrou na Kersikenland e parou em frente a uma casa moderna com janelas panorâmicas e gramado perfeito. Esta casa parecia uma foto de revista, a materialização de um sonho familiar. Os policiais caminharam até a porta, atrás da qual, como pensavam, os esperava uma família destroçada pela dor. Eles ainda não sabiam que a fachada perfeita desta casa escondia não apenas uma tragédia, mas um vazio que gelava a alma e que o menino que vieram procurar já não existia há muito tempo. Quando os oficiais entraram, foram recebidos por Annelies e seu marido, Bastian Vermeulen. Um casal bonito e bem-sucedido, como se tivessem saído das páginas de uma revista de luxo. Ele, um arquiteto requisitado com reputação impecável. Ela, uma blogueira de lifestyle popular, cuja página na internet era um hino à estética e perfeição. Mesmo neste momento, relatando detalhes sobre o desaparecimento do filho, eles se mantinham com impressionante compostura. Sua dor era silenciosa, contida, quase intelectual. A própria casa era uma continuação de sua imagem. Limpeza perfeita, móveis caros minimalistas, decoração pensada nos mínimos detalhes. No ar pairava um leve aroma de algum perfume seletivo para casa. Tudo estava em seu lugar. Tudo brilhava. E foi exatamente esta esterilidade que primeiro chamou a atenção dos policiais experientes. Na casa onde deveria estar crescendo um menino de 4 anos, não havia nem rastro de sua presença. Nem brinquedos espalhados pelo chão, nem desenhos coloridos na geladeira, nem pequenas marcas de dedos nas superfícies de vidro. O espaço vital da família Vermeulen parecia um showroom onde ninguém realmente vive. Enquanto um grupo de policiais começou a vasculhar o território, outro se ocupou do procedimento padrão: coleta de informações sobre a família. O estudo das redes sociais de Annelies foi como um mergulho num mundo de sonhos. Lá estava ela com o marido em férias em Bali. Lá estavam eles na abertura de uma galeria da moda. Lá ela exibia uma nova roupa de grife contra o fundo de seu interior impecável. Milhares de fotos documentando cada passo de sua vida bem-sucedida e bonita. Em suas postagens, ela frequentemente escrevia sobre maternidade, sobre pequenas alegrias
e grande responsabilidade, mas suas palavras eram abstratas, como citações de livros de psicologia. Os detetives folheavam seu feed cada vez mais para trás no tempo procurando fotos de Léo. E foi aqui que algo deu errado. Havia imagens do recém-nascido, cenas tocantes da celebração de seu primeiro aniversário. E depois, nada. Vazio. A última foto do menino havia sido publicada 3 anos atrás. Depois disso, ele simplesmente evaporou da vida pública da mãe, que exibia cada café da manhã. A pergunta direta sobre isso, Annelise respondeu calmamente e com segurança, como se tivesse preparado a resposta antecipadamente. Ela disse que ela e o marido tomaram uma decisão principista: proteger a vida privada de seu filho de olhares alheios. Em teoria, isso soava nobre e correto. Mas para os investigadores, parados no meio desta casa fria e sem vida, esta explicação soou como um sinal de alarme. A partir deste momento, eles não procuravam apenas um menino desaparecido. Começaram a investigar a vida de seus pais. Enquanto uma equipe de investigadores mergulhava no mundo digital da família, outra trabalhava com sua realidade, com a versão dos eventos daquele dia. Annelise e Bastian a expuseram quase palavra por palavra, como 2 atores que decoraram perfeitamente seus papéis. Seu relato era simples nos mínimos detalhes e por isso levantava ainda mais questões. Segundo o protocolo, Annelise afirmava: Léo brincava no jardim, na caixa de areia. Eu estava por perto, no terraço. Literalmente por 10 minutos entrei em casa para colocar a chaleira e responder a um e-mail de trabalho. Quando voltei, ele já não estava mais lá. Bastian, que naquele momento supostamente trabalhava em seu escritório no 2º andar, confirmou completamente suas palavras. Ele acrescentou um detalhe importante. Nosso terreno é totalmente cercado. O portão está sempre trancado com fechadura eletrônica. Um estranho simplesmente não conseguiria entrar aqui. Nós cuidamos muito da segurança. No papel, tudo parecia lógico. Cenário clássico de sequestro, onde o criminoso aproveitou a desatenção momentânea do pai ou mãe. A polícia imediatamente começou a agir, partindo desta versão. O território ao redor da casa foi cuidadosamente vasculhado. Cada arbusto, cada canto do jardim foi examinado. Trouxeram sinólogos com cães farejadores, a melhor ferramenta na busca de pessoas desaparecidas. E foi aqui que a investigação se deparou com a primeira estranheza inexplicável. Os cães pegaram com segurança o rastro do menino na caixa de areia, o levaram pelo gramado até o terraço da casa, e então, nada. O rastro se interrompia, não levava nem à cerca, nem ao portão, nem a qualquer direção fora dos limites do terreno. Os animais giravam no mesmo lugar, confusos, como se o menino tivesse simplesmente voado pelos ares bem na soleira de sua própria casa. Paralelamente, os peritos criminais completaram o exame do perímetro. Sua conclusão foi inequívoca e fria como aço. Na cerca alta não havia nenhum dano. No chão, nenhum rastro estranho. A fechadura eletrônica do portão não tinha sinais de arrombamento. Nada, absolutamente nada indicava que alguém havia penetrado no território da casa de fora. A versão sobre o sequestrador que teria pulado a cerca e levado o menino desmoronou diante dos olhos. Ficou óbvio que se algo havia acontecido com Léo, isso ocorreu dentro dessas paredes perfeitas e deste jardim impecável. Quando as buscas no local chegaram a um beco sem saída, o foco da investigação mudou. Se a resposta não estava na superfície da terra, então precisava ser procurada mais fundo, na própria vida da família Vermeulen. Os detetives começaram pelo mais óbvio, interrogatório dos vizinhos. E aqui a história ficou ainda mais estranha. As pessoas que viviam lado a lado com o casal há anos os descreviam como educados, mas fechados. Todos viam seus carros caros, jardim bem cuidado, estilo impecável. Mas a pergunta sobre o menino a maioria dava de ombros. Alguém vagamente se lembrava de ter visto Annelise com um carrinho de bebê há alguns anos, mas não mais que isso. Léo, de 4 anos, era para eles um fantasma, um invisível em seu próprio bairro. Simultaneamente, analistas começaram um estudo detalhado da vida financeira do casal.
Este era um trabalho rotineiro e minucioso. Solicitação de extratos bancários, análise de transações com cartões de crédito, verificação de contas. Os investigadores procuravam pistas, grandes saques em dinheiro, compras incomuns, qualquer anomalia financeira que pudesse indicar preparação para fuga, chantagem ou pagamento de resgate. Eles esperavam encontrar qualquer coisa, mas o que descobriram não se encaixava em nenhum dos cenários padrão. Os extratos das contas contavam uma história de prosperidade. O dinheiro era gasto em roupas de grife, restaurantes caros, viagens, objetos de arte. O fluxo financeiro refletia aquela vida ideal que Annelies transmitia em seu blog. Mas neste fluxo havia uma omissão ensurdecedora. Nos últimos 3 anos, nas contas da família praticamente não havia gastos que pudessem ser relacionados a uma criança. Nem cheques de lojas de brinquedos, nem contas de clínicas pediátricas, nem pagamentos por aulas de desenvolvimento ou roupas das quais um menino de sua idade deveria constantemente crescer. Isso já não era apenas estranho. Isso era impossível. Annelies, em suas postagens, continuava escrevendo sobre alegrias da maternidade, mas sua conta bancária gritava o contrário. Os documentos financeiros, as testemunhas mais honestas e imparciais, mostravam que na vida desta família não havia lugar para as necessidades de uma pequena pessoa. Esta foi a primeira evidência real, material. Não uma suposição, não uma sensação, mas um fato frio e documentado. A partir deste momento, a investigação sobre o desaparecimento se transformou definitivamente numa investigação contra os pais. Agora, quando os documentos financeiros confirmaram o que os investigadores já sentiam, a lógica fria da investigação se estreitou até a única conclusão possível. Se ninguém havia penetrado no terreno de fora e o menino não havia deixado seus limites, então a resposta para a pergunta sobre o que aconteceu com ele só poderia ser dada por 2 pessoas no planeta: seus pais. O círculo se fechou em Annelies e Bastian Vermeulen. A partir deste momento, cada suspiro, cada palavra e cada gesto deles foram examinados sob microscópio. Eles foram chamados para interrogatórios repetidas vezes, separadamente e juntos. Detetives experientes mudavam táticas, pressionavam, demonstravam simpatia, tentavam pegar contradições. Mas a muralha que os cônjuges construíram era impenetrável. Seus depoimentos coincidiam até a última vírgula. Eles calmamente e metodicamente repetiam sua história, sem se contradizer e sem demonstrar nenhuma emoção além de uma dor contida. Eles eram uma equipe perfeita, garantindo um álibi de ferro um para o outro. No momento do desaparecimento, ambos estavam em casa, mas em partes diferentes dela, e ninguém havia visto nada suspeito. Todo o conjunto de evidências indiretas, a casa estéril, ausência de sinais de vida da criança, relatórios financeiros estranhos, depoimentos dos vizinhos. Tudo isso criava um quadro muito sombrio. Nas salas de interrogatório pairava uma tensão pesada. Os investigadores estavam praticamente certos de que se sentavam diante de pessoas que sabiam muito mais do que diziam. Mas certeza não é prova. Sem corpo, sem confissão, sem evidências diretas que ligassem os pais ao crime, todas essas suspeitas permaneciam apenas uma versão. Foi exatamente por isso que nos documentos oficiais do caso aconteceu algo paradoxal à primeira vista. Apesar de toda a investigação estar concentrada neles, Annelies e Bastian Vermeulen não receberam o status de suspeitos. Juridicamente, eles constavam no processo como testemunhas-chave. Esta formalidade amarrava as mãos da polícia, não permitindo aplicar todo o arsenal de ações investigativas, mas ao mesmo tempo os forçou a agir ainda mais decisivamente. Ficou claro que a única forma de quebrar esta muralha de silêncio era obter um mandado para a busca completa e minuciosa de sua casa perfeita. Obtendo o mandado, o grupo investigativo voltou a Quercy-Quinlan. Desta vez eles não eram hóspedes, mas donos da situação, com direito de olhar em cada canto, levantar cada tábua do assoalho. Seu objetivo não era uma inspeção superficial, mas uma desconstrução total da fachada perfeita que os Vermeulen construíram. E começaram pelo lugar mais lógico, o quarto das crianças.
O quarto de Léo, localizado no segundo andar, era a materialização do sonho de qualquer designer de interiores. Mantido em tons pastéis calmos, com móveis escandinavos caros e brinquedos educativos perfeitamente arrumados nas prateleiras, tudo estava pensado, tudo harmonizava. Mas foi exatamente esta perfeição que se tornou uma evidência ensurdecedora para os peritos criminais. No quarto onde deveria viver, brincar e conhecer o mundo um menino de 4 anos, não havia vida propriamente dita. Os especialistas metodicamente registraram detalhes que transformaram este quadro idílico num local do crime. Primeiro, os brinquedos. Neles não havia nenhum único arranhão, nem o menor desgaste. Os livros nas prateleiras ficavam com lombadas intocadas, crocantes. Segundo, as roupas no armário. Estavam arrumadas cuidadosamente em pilhas, mas num exame mais próximo descobriu-se que a maior parte era para uma criança de 2 anos, não de 4. Não havia peças compradas recentemente. E, finalmente, o mais importante, as impressões digitais. Os especialistas processaram todas as superfícies e os resultados foram chocantes. No quarto havia muitas impressões de adultos, pertencentes a Annelies. Mas impressões infantis, marcas de pequenas mãos curiosas, praticamente não havia. Isso não era apenas um descuido. Era uma prova. Este quarto não era um lar para Léo, mas um cenário, uma vitrine cuidadosamente pensada para uma vida familiar feliz, inexistente. No laudo oficial do perito, mais tarde, apareceria uma frase seca, mas devastadora. O estado do quarto e dos objetos nele contidos não corresponde à atividade comportamental característica de uma criança desta idade. O ambiente apresenta sinais de espaço cenográfico, não habitacional. O quarto das crianças era uma farsa, e isso significava que em algum lugar desta casa perfeita, atrás de uma de suas paredes impecáveis, deveria estar escondido outro quarto, o verdadeiro. E os investigadores estavam determinados a encontrá-lo, enquanto os peritos criminais desmontavam meticulosamente a casa tijolo por tijolo. Annelies e Bastian continuavam representando seus papéis. Em público eram pais destroçados pela dor. Annelies até encontrou forças para publicar em seu blog uma postagem comovente com a última foto disponível de Léo, aquela feita 3 anos atrás. Ela escrevia sobre o vazio na casa, sobre o silêncio insuportável e implorava a todos que pudessem saber alguma coisa para ajudá-los a trazer de volta seu pequeno raio de sol. Esta postagem recebeu milhares de comentários solidários e compartilhamentos. Mas por trás das portas fechadas das salas de interrogatório onde continuavam sendo chamados, a imagem do casal unido e enlutado começou a rachar. No início foram pequenas discrepâncias, quase imperceptíveis. Quando perguntado separadamente o que Léo havia comido no café da manhã no dia do desaparecimento, Annelies respondeu com segurança: mingau de aveia, com frutas vermelhas, seu favorito. Bastian, sem pestanejar, disse: iogurte. Ele sempre comia iogurte de manhã, um detalhe que poderia ser atribuído ao estresse. Mas esses detalhes foram se tornando cada vez mais numerosos. Depois as contradições se tornaram mais sérias. Os detetives perguntaram sobre a saúde do menino nos últimos dias. Annelies mencionou que ele estava um pouco apático, possivelmente começando a ficar resfriado. Bastian, no mesmo interrogatório na sala ao lado, descreveu o filho como absolutamente saudável e cheio de energia. Suas versões daquele dia fatídico também não coincidiam nos detalhes. A que horas exatamente ele brincava no jardim? Com quais brinquedos? O que planejavam fazer depois do almoço? Eles não contavam a mesma história com pequenas variações, mas 2 realidades completamente diferentes e paralelas. Para investigadores experientes, isso era um sinal. Pessoas que passaram por um trauma comum podem se confundir nas emoções, mas fatos-chave de sua vida comum, especialmente recentes, geralmente coincidem. Aqui parecia que os cônjuges não apenas mentiam, mas improvisavam na hora, cada um inventando sua versão de um passado inexistente. Essas contradições registradas nos protocolos se tornaram exatamente a base jurídica que a investigação precisava. Elas provaram que os depoimentos das testemunhas não eram confiáveis.
e isso permitiu solicitar ao tribunal permissão para o próximo nível, muito mais profundo de invasão de sua vida privada. Acesso aos dados de seus telefones celulares e ao GPS do carro da família. Quando os analistas obtiveram acesso aos rastros digitais do casal, primeiro mergulharam na rotina de suas vidas, reconstituída pelos dados de geolocalização. O quadro que se delineava era tediosa e previsível e correspondia completamente à sua imagem. Cada dia útil, o rastreador GPS no carro de Bastian obedientemente traçava a mesma rota. De sua casa, na Kersikenland, até o estacionamento de seu escritório de arquitetura no centro de Leuven. E à noite, de volta. Os dados do telefone de Annelies mostravam seus deslocamentos entre casa, academia de elite, mercado rural e boutiques no centro da cidade. Tudo estava correto, medido e entediante. Semanas, meses, as mesmas rotas calculadas até o quilômetro. Os especialistas revisaram centenas desses rastros, procurando qualquer desvio, qualquer visita não planejada que pudesse se tornar uma pista. E no meio deste fluxo monótono de dados, eles tropeçaram num registro que imediatamente os fez esquecer de todo o resto. Era uma única viagem, feita uma semana antes de Annelies ligar para o serviço 112, uma viagem sobre a qual nem ela nem Bastian mencionaram uma única vez nos interrogatórios. Os especialistas em criminalística digital reconstituíram esta rota com precisão de metros. 16 de junho de 2022, às 2h11 da manhã, o carro da família saiu da entrada de sua casa. Neste horário, todo Aldendaal dormia. As ruas estavam absolutamente vazias. O carro se movia não em direção à cidade, mas para o sul, na direção oposta, para uma grande área florestal de Heverlibos. Este é um lugar popular para passeios e piqueniques, mas não às 2h. O automóvel percorreu cerca de 10 quilômetros, saiu da estrada asfaltada para uma estrada de terra adentrando a floresta e parou num ponto distante das trilhas e estacionamentos oficiais. Os dados mostravam que o carro ficou parado sem movimento por exatamente 28 minutos. Então deu meia volta e pela mesma rota voltou para casa, entrando na garagem às 3h04, muito antes do amanhecer. Esta saída noturna foi a única anomalia em sua vida perfeitamente programada por muitos meses. Ela foi escondida, ilógica e feita no momento mais escuro da noite. E o mais importante, aconteceu exatamente 6 dias antes dos pais declararem o desaparecimento de seu filho. A investigação não tinha mais dúvidas. O que quer que tivesse acontecido com Léo, a resposta os esperava lá, neste ponto específico no mapa, no meio da floresta noturna. A busca pelo menino agora tinha coordenadas GPS precisas, e o grupo investigativo imediatamente se dirigiu para lá, preparando-se para o pior. Enquanto o grupo de busca com cães e detectores de metal metodicamente vasculhava o quadrado indicado pelo rastreador GPS na floresta de Heverlibos, no silêncio dos escritórios, outra equipe conduzia seu trabalho, não menos importante. Eles procuravam rastros não na terra, mas em bytes de informação, tentando recriar a vida de Léo Vermeulen por sua pegada digital. E o que descobriram foi semelhante à história de um fantasma. No papel, nas bases de dados governamentais, o menino existia. Ele tinha uma certidão de nascimento, emitida em maio de 2018. Foi atribuído um número de segurança social. Ele era cidadão da Bélgica, uma pessoa real com status oficial. Mas bastava cavar mais fundo, e esta imagem começava a derreter, desintegrar, transformando-se em nada. O primeiro sinal de alarme foram os registros médicos. Os detetives descobriram que Léo nasceu com um sério defeito congênito facial, uma doença genética rara. Nos primeiros meses de vida, era regularmente levado aos médicos. Houve consultas com especialistas, registros sobre tratamento prescrito. E depois, após completar 1 ano, silêncio absoluto e ensurdecedor. Nenhuma visita ao pediatra, nenhuma vacina feita na idade apropriada, nenhum registro no prontuário médico nos últimos 3 anos. Do ponto de vista do sistema de saúde da Bélgica, Léo Vermeulen deixou de existir. Esta conclusão foi completamente confirmada pela análise financeira, que agora era conduzida com especial minúcia.
Os especialistas não apenas constataram a ausência de gastos com brinquedos ou roupas, eles criaram um modelo estatístico de gastos de uma família belga típica com uma criança desta idade e o compararam com os gastos dos Vermeulen. A discrepância era colossal. Em seu orçamento não estava previsto absolutamente nada que fosse necessário para a vida e desenvolvimento de uma pequena pessoa. Eles gastavam milhares de euros consigo mesmos, mas não gastaram nenhum centavo em médicos, remédios ou cuidados especiais que, a julgar pelo diagnóstico inicial, eram vitalmente necessários para seu filho. Eles não o criavam. Eles simplesmente o mantinham, como uma coisa escondida de olhares alheios, e entre milhares de linhas de extratos bancários, cheias de nomes de marcas da moda e restaurantes caros, os analistas tropeçaram numa transação que se destacava do quadro geral tão fortemente que no início foi tomada por erro. 16 de junho de 2022, no mesmo dia em que Bastian fez sua viagem noturna à floresta, foi paga com seu cartão de crédito uma compra online. Não era nem uma bolsa de grife, nem uma obra de arte. Era um poderoso moedor de carne elétrico de tipo industrial, um aparelho pesado e volumoso de aço inoxidável, capaz de processar dezenas de quilogramas de produto por hora. Uma coisa absolutamente sem sentido e absurda para uma família de estetas minimalistas que se alimenta em restaurantes. Mas para pessoas que precisavam se livrar de evidências, era uma compra cheia de significado sinistro e monstruoso. Neste momento, as mãos da investigação tinham um quadro quase completo. Em seu relatório agora constava: existem provas irrefutáveis do completo isolamento social e médico do menor por parte dos pais. Foi registrada a compra de equipamento que potencialmente poderia ser usado para ocultar vestígios de crime, feita no mesmo dia da viagem inexplicável ao maciço florestal. Agora tudo dependia do que exatamente o grupo de busca encontraria sob a camada de terra úmida na floresta de Heverly-Bosch. E enquanto no silêncio da floresta se desenrolava uma parte deste drama, os investigadores, trabalhando todas as versões possíveis, chegaram ao único parente próximo que poderia esclarecer a vida secreta da família: a mãe de Annelies, uma mulher idosa e intelectual. Ela os recebeu com aquela mistura de medo e dor reprimida que dizia que há muito temia alguma coisa. E suas primeiras palavras no interrogatório momentaneamente deslocaram todo o foco da investigação. "Minha filha", disse ela com voz baixa e quebrantada. Ela nunca esteve realmente pronta para ser mãe. Para ela isso era como outro projeto que deveria sair perfeito. E quando não saiu, ela simplesmente não sabia o que fazer. Esta frase abriu uma nova possibilidade terrível. Talvez Bastian não tivesse nada a ver com isso. Talvez fosse a tragédia de uma mulher que não conseguiu lidar com a depressão pós-parto, agravada pela doença de seu filho e seu próprio perfeccionismo patológico. A avó contou uma história que confirmava completamente esta versão. No início, ela estava nas nuvens de felicidade quando o neto nasceu. Mas quase imediatamente notou um distanciamento frio no comportamento da filha e do genro após os médicos darem o diagnóstico. Eles falavam de Léo não como de uma criança amada, mas como de um problema que precisava ser resolvido. Depois começaram a afastá-la metodicamente. Primeiro foram recusas educadas a encontros. "Mamãe, Léo está dormindo mal hoje. Vamos deixar para outra hora. Ele tem um sistema imunológico fraco. Os médicos não recomendam contatos. Estamos muito cansados. Queremos passar o fim de semana só nós três." No início ela acreditava, entendia, sentia pena. Mas os meses passavam e os pretextos não acabavam. Suas tentativas de visitar, trazer presentes, simplesmente ver o neto nem que fosse por 5 minutos esbarravam numa muralha impenetrável. No final a comunicação se reduziu a nada. A última vez que viu Léo foi quando ele tinha pouco mais de 1 ano. Esta versão parecia muito convincente. Ela explicava tanto o isolamento social quanto a ausência de cuidados médicos. Os investigadores já começaram a considerar o cenário no qual Annelies sozinha cometeu algo horrível e Bastian, possivelmente, apenas a encobriu, tentando salvar a família. Para confirmar as palavras da mulher, pediram que ela fornecesse o telefone para estudo da correspondência com a filha. E foi aqui,
na luz fria da tela do smartphone, que a versão sobre a tragédia de uma mãe desmoronou, despedaçando-se em milhares de fragmentos digitais. As mensagens realmente existiam. Dezenas de mensagens da avó com pedidos de encontro e dezenas de respostas. Mas não respondia apenas a Nelis. Com a mesma periodicidade, com a mesma polidez fria, Bastian também lhe escrevia. Suas mensagens eram ainda mais curtas e categóricas. Estamos ocupados. Agora não. Nós mesmos avisaremos quando for conveniente. Ficou absolutamente claro que não era uma reação espontânea de uma mulher exausta. Era sua política comum, coordenada e executada friamente. Eles agiam como um mecanismo único e bem coordenado, cortando da vida de Léo a única pessoa que poderia ter dado o alarme. A pista falsa que poderia ter dividido a culpa se fechou, apenas unindo-os mais fortemente numa unidade. Agora, quando foi provado que eles agiram como uma equipe, a descoberta na floresta de Reverlibus deixava de ser apenas uma evidência. Ela se tornava o ato final de seu plano monstruoso conjunto. A unanimidade com que Annelies e Bastian isolaram seu filho do mundo externo forçou a investigação a cavar mais fundo. Era preciso entender não apenas a cronologia dos eventos, mas a própria natureza de sua união. Quem eram essas pessoas antes de se tornarem pais? Que vida ideal exatamente eles tentavam desesperadamente proteger? Para isso, os detetives se voltaram ao passado deles, interrogando amigos da juventude, conhecidos da universidade e ex-colegas. E dessas lembranças dispersas se formou o retrato de um casal obcecado por uma única ideia: criar uma imagem impecável. Sua história começou como num filme romântico. Ele, um estudante brilhante de arquitetura, promissor. Ela, uma garota vívida e estilosa da Faculdade de Artes. Eles se encontraram pela busca comum da perfeição. Sua vida desde o início não era apenas cotidiana, mas um espetáculo cuidadosamente dirigido. Cada elemento estava pensado, desde as marcas de roupas e a escolha do restaurante para o jantar até o círculo social e as fotos nas redes sociais nascentes. Conhecidos os descreviam como power couple, um casal que fazia tudo certo. Seu apartamento parecia uma galeria, suas férias, uma sessão de fotos para a revista de moda. Eles não viviam. Eles curavam sua vida. A gravidez e a expectativa da criança se tornaram uma continuação lógica deste projeto. Para eles não era tanto um passo para a parentalidade, quanto o toque final no quadro da família ideal. Nas conversas com amigos, eles discutiam não medos e esperanças, mas o design do quarto infantil, a marca do carrinho e como suas fotos familiares ficariam elegantes. A criança ainda não havia nascido, e já lhe era destinado um papel em seu cenário impecável. E então, o roteiro falhou. O nascimento de Léo e o diagnóstico que se seguiu se tornaram para eles não uma dor, mas uma catástrofe de caráter imagético. Uma criança com defeito congênito facial não se encaixava em sua estética calculada ao milímetro. Ele era um erro, uma falha em sua obra perfeita. E a reação foi imediata. Conhecidos lembravam como após o nascimento do filho, os Vermeulen abruptamente cortaram quase todos os contatos sociais. Pararam de convidar hóspedes. E nos raros encontros fora de casa, as perguntas sobre Léo respondiam evasivamente e, rapidamente, mudavam de assunto. Eles não tentavam lutar por sua saúde. Começaram uma luta pela preservação de sua fachada. Passo a passo, analisando esta informação, os investigadores chegaram à única conclusão possível sobre o motivo. Aqui não houve explosão súbita de raiva ou depressão pós-parto em sua compreensão clássica. Foi uma decisão fria e racional de dois narcisistas patológicos. Nos materiais do caso, sua motivação foi formulada seca e impiedosamente. O crime foi cometido por não aceitação dos defeitos físicos do próprio filho e desejo de preservar a imagem socialmente aprovada de família bem-sucedida e esteticamente impecável. Léo era para eles não um filho, mas uma peça estragada de seu grandioso projeto. E como qualquer peça estragada, primeiro o esconderam e depois decidiram descartá-lo. Agora, tendo compreensão clara do motivo, a polícia esperava apenas uma coisa:
confirmação física de como exatamente terminou este descarte. E todos os olhares estavam voltados para o grupo de busca na floresta. Armados com compreensão completa do motivo, os investigadores chamaram Anneliese e Bastian para outro interrogatório. Mas desta vez, não era mais uma conversa nem coleta de informações. Era um confronto direto. Na sala estéril de interrogatório, o ar estava eletrificado. O casal entrou com a mesma máscara de dor contida, mas seu jogo já não enganava ninguém. O primeiro golpe foi dado pelo detetive-chefe. Ele não ficou rodeando, mas silenciosamente colocou sobre a mesa uma impressão. Na folha estava uma imagem de satélite do maciço florestal Heverlee-Bos, no qual com linha vermelha estava traçada a rota de sua viagem noturna. Data, hora, coordenadas exatas da parada. 16 de junho, 2h11 da manhã, pronunciou o detetive com voz uniforme e fria. Poderiam explicar o que faziam neste ponto, neste horário? Por um momento, no rosto de Bastian passou um lampejo de pânico, mas ele rapidamente se recompôs. Tentou brincar. Disse que às vezes gosta de passeios noturnos para arejar a cabeça. Anneliese o apoiou, acrescentando que eles simplesmente queriam ficar sozinhos na natureza. Suas explicações soavam tão falsas quanto todo o resto. Então o detetive deu o segundo golpe. Sobre a mesa pousou outra impressão. Screenshot de um pedido de loja online. Foto de um moedor de carne brilhante e industrial. O pedido foi feito durante o dia 16 de junho. Entregue no dia seguinte, continuou o investigador sem mudar o tom. Hobby bastante incomum para um arquiteto. Não acham? Neste momento, algo quebrou. A confiança de Bastian evaporou. Ele começou a balbuciar incoerentemente sobre experimentos culinários, sobre há muito querer tentar fazer linguiças caseiras. Anneliese simplesmente ficou calada, agarrando os braços da cadeira. Seu rosto ficou cinza pálido. Sua muralha de mentiras, que construíram tão longa e cuidadosamente, começou a desmoronar sob o peso de fatos irrefutáveis. O detetive fez uma pausa, deixando-o sentir todo o peso do momento, e se preparou para fazer a pergunta principal, mas não conseguiu. Bastian, entendendo que o jogo havia terminado, interrompeu o silêncio. "Quero ligar para um advogado", disse com voz surda e sufocada. Não era um pedido, era uma exigência. E esta frase se tornou o ponto formal de não retorno. Seu status de testemunhas evaporou. A cooperação com a investigação terminou. Começou a batalha jurídica pela própria sobrevivência. A exigência de advogado se tornou-se um sinal para a polícia. A muralha de silêncio que os cônjuges ergueram agora estava fortalecida pela proteção jurídica e quebrá-la com palavras já era impossível. Isso significava que a única forma de chegar à verdade permanecia sua casa. Este mausoléu impecável que deveria guardar em si a solução do enigma. O grupo investigativo voltou a Kersikenland com uma nova tarefa extremamente clara: encontrar o que estava escondido dos olhos. Eles procuravam uma anomalia, uma falha na perfeição, uma rachadura na superfície ideal. A busca já durava várias horas. Cada armário foi aberto, cada gaveta puxada. Mas a casa parecia construída para não esconder nada. E então, quando as buscas já começavam a parecer infrutíferas, um dos detetives mais experientes, examinando metodicamente o amplo closet no segundo andar, notou um detalhe que passou despercebido na primeira inspeção. Um dos painéis, revestidos de madeira cara, tinha uma fenda quase imperceptível, diferente das outras por uma fração de milímetro. Nele não havia nem maçaneta nem fechadura, mas quando o perito pressionou num ponto determinado, soou um clique baixo e o painel suavemente se afastou para o lado, revelando atrás de si uma escuridão impenetrável. Atrás da parede falsa não havia esconderijo ou cofre. Lá estava uma escada estreita e íngreme que levava ao sótão. Assim que o alçapão se abriu, desceu um ar pesado e abafado. Era um cheiro de abandono, mistura de poeira, produtos químicos domésticos e algo mais. Um odor ligeiramente azedo de ambiente não habitado no qual uma pessoa permaneceu tempo demais. Subindo,
Os investigadores se encontraram numa pequena sala sem janelas, cujas paredes eram revestidas de painéis de isolamento acústico. O que viram dentro se tornou a materialização física de todo aquele horror que suspeitavam. Era uma prisão. No chão jazia um colchão nu e sujo. No canto estava um balde plástico. Os únicos objetos que lembravam da infância eram alguns cubos desbotados e uma velha bola de borracha. Na parte interna da porta, na altura de um menino pequeno, viam-se arranhões profundos, marcas de tentativas desesperadas de sair. Este espaço era o oposto completo daquele quarto infantil perfeito, um andar abaixo. Aquele era cenário para olhos alheios. Este era a realidade de Léo. Peritos criminais imediatamente começaram o trabalho. Coletaram amostras de todas as superfícies, e os resultados da análise laboratorial não deixaram nenhuma dúvida. Numerosos vestígios de DNA encontrados no colchão, paredes e até naqueles brinquedos lastimáveis pertenciam inequivocamente a Léo Vermeulen. Era prova irrefutável e material. Eles não apenas escondiam o filho da sociedade. Por anos o mantiveram cativo numa câmara à prova de som a alguns metros de seu quarto luxuoso. Agora a questão já não era se escondiam algo horrível. A questão era onde esconderam o resultado final de sua crueldade. A descoberta no sótão se tornou o ariete que definitivamente furou a defesa dos cônjuges. Uma coisa é negar evidências indiretas como dados GPS, e outra completamente diferente é explicar a existência de uma prisão à prova de som na própria casa. Quando aos advogados de Anneliese e Bastian foi comunicado sobre os resultados do exame de DNA, sua tática de defesa construída sobre negação total desmoronou. E nesta nova realidade, sua união, que parecia tão sólida, não resistiu nem um dia. O primeiro a quebrar foi Bastian. Melhor dizendo, ele não quebrou no sentido emocional, mas tomou uma decisão fria e calculada. Um dia após a descoberta do quarto secreto, seu advogado contatou a promotoria. A mensagem foi curta e objetiva. Seu cliente estava pronto para cooperar com a investigação. Estava pronto para dar depoimento completo sobre o que aconteceu com Léo em troca de possível atenuação da pena. Seu pacto de silêncio foi quebrado. Na batalha pela sobrevivência agora, cada um por si. A reunião foi organizada imediatamente. Bastian se sentou na mesma sala de interrogatório, mas agora era uma pessoa completamente diferente. A arrogância desapareceu. A máscara de dor desapareceu. Restou apenas um homem cansado e vazio que pragmaticamente se rendia. Em suas palavras não havia arrependimento nem pesar, apenas fatos. Ele não começou a contar uma longa história, mas simplesmente pediu um mapa da região. Diante dele desdobraram um mapa detalhado do maciço florestal Heverlibos. Ele olhou por alguns segundos e então silenciosamente apontou o dedo num ponto imperceptível, localizado longe de todas as trilhas. Era o mesmo lugar onde seu carro parou naquela noite. Ele está aqui, disse baixinho Bastian. Então pegou uma caneta e circulou no mapa mais 2 lugares. Um container de lixo no estacionamento de um supermercado numa cidadezinha vizinha e uma mata ao longo da rodovia. Lá, segundo suas palavras, se desfizeram de outras coisas. Roupas do menino, restos da embalagem do equipamento comprado e o cobertor infantil. Ele entregou tudo. Cada elemento de seu plano monstruoso agora estava marcado no mapa. A polícia não procurava mais um fantasma na floresta. Eles foram buscar a evidência. O depoimento de Bastian deu início à fase final e mais sombria da investigação, a reconstrução. Agora, tendo em mãos a confissão, dados de perícias e as descobertas terríveis feitas por sua orientação, a investigação finalmente pôde reunir a cronologia completa e monstruosa dos últimos dias de vida de Léo. Tudo começou em 15 de junho de 2022. Naquele dia, algo no comportamento do menino se tornou a gota d'água para os pais. Talvez tenha sido um choro alto e incessante do sótão que violava seu silêncio perfeito e ameaçava atrair atenção. Em determinado momento, um deles, Anneliese ou Bastian, a investigação não conseguiu estabelecer quem exatamente, subiu ao seu quarto-prisão. E lá, naquela escuridão sufocante, Léo recebeu um golpe com um objeto contundente na cabeça. Não chamaram ajuda.
Simplesmente o deixaram definhar sozinho. Naquela mesma noite, no banheiro branco estéril de sua casa de designer, começaram a ocultar o que haviam feito. Usando o equipamento comprado na véspera, metodicamente destruíram evidências. Seu objetivo não era apenas se livrar do corpo, mas tornar impossível estabelecer a causa exata da morte. A perícia depois descobriria vestígios microscópicos de sangue e produtos de limpeza agressivos profundamente nas juntas entre azulejos, a única coisa que não conseguiram limpar. Na noite seguinte, 16 de junho, Bastian entrou no carro e começou sua rota que depois o GPS rastrearia. Levou os restos para a floresta Heverlibos e as roupas, cobertor e outras coisas relacionadas ao filho jogou em containers de lixo pelo caminho. E 6 dias depois, quando todos os vestígios estavam, como lhes parecia, destruídos, Annelies Vermeulen pegou o telefone e com aquela mesma voz uniforme e sem emoção informou ao serviço 112 sobre o desaparecimento. A conclusão do legista, feita com base nos restos encontrados na floresta, colocou o ponto final irrefutável neste caso. No relatório foi secamente dito: causa da morte: traumatismo crânioencefálico grave, incompatível com a vida. Ações subsequentes com o corpo foram realizadas já após o falecimento com o objetivo de ocultar o crime. O processo judicial contra Annelies e Bastian Vermeulen começou em setembro de 2023 e imediatamente atraiu a atenção de toda a Bélgica. No tribunal, eles entraram já não como equipe unida, mas como dois inimigos irreconciliáveis. Sua união, construída sobre crime comum, definitivamente se desfez. E agora cada um tentava se salvar, jogando a culpa principal no outro. Os advogados de Bastian construíram a defesa na tese de que o golpe fatal foi dado por Annelies, estando em estado de afeto, e ele, como marido amoroso, apenas tentou ajudá-la a esconder os vestígios da tragédia. Annelies, por sua vez, através de seus defensores, afirmava o contrário. Segundo sua versão, foi exatamente Bastian quem, irritado pelo choro, subiu ao sótão, e ela até o último momento não sabia o que havia acontecido com o filho, e apenas sob pressão do marido concordou em participar da ocultação. Eles disputavam sobre quem deu o golpe, quem comprou o equipamento, quem primeiro propôs encenar o sequestro. Esta disputa de duas pessoas desprovidas do menor sinal de arrependimento parecia grotesca e repugnante. Mas para a acusação e para o tribunal, estes detalhes já não tinham significado decisivo. O promotor, em seu discurso, destacou que não foi crime de uma pessoa ajudada por outra. Foi um ato conjunto, frio e metódico, estendido no tempo. Seu principal crime nem foi o próprio assassinato, mas anos de isolamento desumano ao qual condenaram o próprio filho. Eles o privaram não apenas da vida, mas da infância, do cuidado e do calor humano elementar. O veredicto não se fez esperar. O tribunal não se pôs a descobrir cuja mão desferiu o golpe mortal, reconhecendo ambos igualmente culpados. Na sentença final foi dito: o tribunal reconhece Annelies e Bastian Vermeulen culpados de homicídio cometido com especial crueldade através de omissão e causação de ferimentos, bem como subsequente ocultação de crime. Sentença: prisão perpétua para ambos. Quando o juiz lia estas palavras, nenhum músculo se moveu em nenhum de seus rostos. Eles ouviram sua sentença com a mesma aparência fria e distante com que viviam e cometeram seu crime. Quando atrás de Annelies e Bastian Vermeulen se fecharam as portas do tribunal, nesta história juridicamente foi colocado um ponto final. A justiça se fez. Os culpados receberam o que mereciam, e a sociedade pôde virar esta página terrível. Mas justiça nem sempre é o mesmo que verdade. E apesar do caso estar oficialmente encerrado, uma pergunta principal, a mais torturante, ficou sem resposta. Nunca saberemos o que exatamente aconteceu naquele sótão nas últimas horas de vida de Léo. Que palavras foram ditas? O que se tornou aquele gatilho final que transformou anos de indiferença fria em crueldade ativa? Até o final, durante todo o processo, Annelies e Bastian não deram um quadro único e verdadeiro daquele momento. Cada um pintou sua versão, na qual o principal monstro era o outro, e ele mesmo, apenas um cúmplice assustado, arrastado para o pesadelo alheio.
Sua casa perfeita na Quercy-Quinlan, que se tornou cenário desta tragédia, foi vendida. Os novos proprietários provavelmente nunca saberão o que se esconde atrás das paredes impecáveis de sua nova moradia. A página de Annelies, que uma vez foi vitrine brilhante de seu sucesso, foi deletada, dissolvendo-se no vazio digital junto com milhares de posts mentirosos sobre alegrias da maternidade. Seu mundo, que construíram tão cuidadosamente, desmoronou, deixando após si apenas cinzas e verdade não dita. E embora 2 culpados cumpram prisão perpétua, a questão principal, quem exatamente deu aquele golpe fatal, permaneceu um enigma. Esta verdade ficou para sempre enterrada com eles nas paredes da prisão, tão seguramente quanto uma vez tentaram enterrar seu filho no silêncio da floresta.